Muitas pessoas acreditam que pecado é apenas aquilo que choca, aquilo que escandaliza ou que todos conseguem enxergar com facilidade. Quando o assunto surge, logo vem à mente atos extremos, atitudes graves, erros que parecem distantes da nossa rotina. Mas a verdade é que existem pecados silenciosos, discretos, quase invisíveis, que se infiltram no nosso dia a dia e por isso mesmo se tornam perigosos. Eles não fazem barulho, não causam escândalo imediato, mas afastam o coração da presença de Deus pouco a pouco. O grande problema é que, com o tempo, aquilo que se repete começa a parecer normal. O que antes incomodava a consciência passa a ser tratado como algo comum, aceitável, até justificável. No entanto, o fato de um erro se tornar frequente não o transforma em algo agradável aos olhos do Senhor. Deus não muda, não relativiza o pecado e não fecha os olhos para aquilo que corrói a alma, mesmo quando o mundo já se acostumou. A palavra de Deus nos alerta de forma clara e direta que o pecado não é algo neutro. Ele não apenas desagrada ao Senhor, mas nos afasta da sua presença e enfraquece espiritualmente quem o pratica. A Bíblia afirma que o Filho de Deus se manifestou justamente para destruir as obras do mal, mostrando que não existe convivência entre luz e trevas. Todo pecado, por menor que pareça, carrega consequências espirituais sérias. Por isso, reconhecer os próprios erros não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. O arrependimento sincero abre espaço para a restauração, para o perdão e para uma vida alinhada com Deus. Ao longo desta mensagem, vamos refletir sobre pecados que muitas vezes passam despercebidos, mas que entristecem profundamente o coração do Senhor. Que o Espírito Santo fale com você, traga discernimento e conduza ao verdadeiro arrependimento. Se esta palavra já falou ao seu coração, escreva nos comentários Amém e siga comigo nesta reflexão. Entre os pecados que mais se tornaram comuns na vida das pessoas, a mentira ocupa um lugar perigoso. Muitos a tratam como algo pequeno, inofensivo, quase necessário para evitar conflitos ou proteger a própria imagem. Uma mentira aqui, outra omissão ali, e assim o coração vai se acostumando com algo que Deus claramente reprova. A palavra é direta ao afirmar que o Senhor se agrada da verdade, mas rejeita os lábios mentirosos. A mentira não destrói apenas relacionamentos humanos, ela fere profundamente o relacionamento com Deus. Quando alguém mente, não está apenas enganando pessoas, mas permitindo que o engano tome espaço dentro do coração. A Bíblia mostra que a mentira não vem de Deus, pois Ele é verdade em essência. Onde a mentira se estabelece, a presença de Deus se enfraquece. Um exemplo sério disso está na história de Ananias e Safira. Eles não foram condenados por terem guardado parte do que possuíam, mas por terem decidido mentir, fingir uma entrega que não era verdadeira. O problema não foi o valor, mas o coração corrompido pela falsidade. A mentira abriu espaço para consequências graves, mostrando que Deus leva a verdade muito a sério. Quando escolhemos mentir, ainda que pareça algo simples, damos um passo para longe da luz. A mentira gera desconfiança, destrói lares, rompe amizades e pode levar a injustiças profundas. Mais do que isso, ela nos impede de viver a liberdade que só existe na verdade. Jesus declarou que Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida, e seguir a Cristo é escolher viver de forma íntegra, mesmo quando isso custa algo. Hoje é um convite à reflexão. Existe alguma mentira que você tem tratado como normal? Algo que precisa ser confessado e abandonado? Deus honra aqueles que decidem andar na verdade, mesmo quando é difícil. Se você escolhe viver na verdade, escreva nos comentários: eu escolho a verdade. Em meio à correria da vida, um dos pecados mais silenciosos e perigosos é o egoísmo. Ele não grita, não chama a atenção, mas endurece o coração aos poucos.
Quando o egoísmo domina, a pessoa passa a enxergar apenas as próprias necessidades, os próprios problemas e as próprias dores, esquecendo que ao redor existem pessoas que também sofrem e precisam de cuidado. A palavra de Deus nos ensina que o verdadeiro amor não se limita a palavras bonitas ou discursos religiosos. O amor genuíno se manifesta em atitudes, em compaixão e em disposição para ajudar. Jesus nos deu o maior exemplo possível ao entregar a própria vida por nós. E esse amor sacrificial é o padrão que Deus espera daqueles que dizem segui-lo. Muitas vezes o egoísmo se disfarça de justificativas aparentemente razoáveis. Não é problema meu. Alguém vai ajudar. Não posso fazer nada. No entanto, essa postura revela um coração distante da essência do Evangelho. Não se trata de resolver todos os problemas do mundo, mas de permitir que Deus use nossas mãos, palavras e atitudes para aliviar a dor de alguém. Jesus deixou isso muito claro quando contou a parábola do bom samaritano. Enquanto pessoas religiosas, que conheciam a lei, passaram de longe e ignoraram o homem ferido, alguém considerado inferior pela sociedade foi quem demonstrou misericórdia. Com isso, Jesus ensinou que conhecer a palavra sem praticá-la não agrada a Deus. O egoísmo nos afasta do amor verdadeiro e nos transforma em cristãos apenas de aparência. Deus deseja um coração sensível, disposto a amar de forma prática, mesmo quando ninguém está olhando. Onde há compaixão, há a presença de Deus. Onde há egoísmo, o amor se esfria. Se você deseja ter um coração sensível como o de Cristo, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a amar. Entre os pecados que mais silenciosamente destroem o coração humano está a inveja. Ela nasce da comparação constante e cresce quando alguém deixa de reconhecer aquilo que Deus já fez em sua própria vida. A inveja não permite alegria genuína pelo sucesso do outro. Pelo contrário, ela gera incômodo, tristeza e até ressentimento quando alguém é abençoado. Deus nos orienta a andar pelo Espírito e não permitir que sentimentos carnais dominem o coração. A inveja é perigosa porque nos faz perder o foco do propósito pessoal que Deus nos confiou. Quando uma pessoa começa a olhar excessivamente para aquilo que o outro tem, deixa de valorizar os dons, oportunidades e caminhos que o Senhor preparou exclusivamente para ela. A Bíblia nos mostra de forma clara as consequências desse pecado na vida do rei Saul. Mesmo sendo escolhido por Deus e tendo grandes vitórias, Saul passou a permitir que a inveja tomasse espaço em seu coração ao comparar-se com Davi. O que antes era motivo de gratidão se transformou em frustração. A honra que ele já possuía deixou de ser suficiente, porque seus olhos estavam presos naquilo que o outro recebia. A inveja cegou Saul espiritualmente. Ele deixou de celebrar as vitórias do povo de Israel e passou a enxergar Davi como uma ameaça. A comparação constante destruiu sua paz, sua comunhão com Deus e, aos poucos, conduziu sua vida à ruína. Esse é o caminho inevitável da inveja: afastamento da presença do Senhor e decisões movidas pela emoção, não pela direção divina. Deus nos chama para viver contentes, confiando que Ele sabe exatamente o que faz. Quando aprendemos a nos alegrar com as conquistas dos outros, mostramos maturidade espiritual e um coração alinhado com o céu. A inveja precisa ser substituída por gratidão, amor e confiança no tempo de Deus. Se você escolhe abandonar a comparação e confiar no agir de Deus, escreva nos comentários: Eu confio no Senhor. A rebeldia é um pecado que muitas vezes começa de forma sutil. Ela nasce quando algo não acontece do jeito que esperamos, quando uma oração parece não ser respondida ou quando os planos são frustrados. Em vez de confiar, o coração passa a murmurar. Em vez de descansar, começa a questionar a bondade e o poder de Deus. O que parece apenas insatisfação
pode, com o tempo, se transformar em resistência à vontade do Senhor. A palavra de Deus trata a rebeldia com muita seriedade. O profeta Samuel declarou que a rebeldia é comparável ao pecado da feitiçaria, mostrando o quanto ela é grave aos olhos de Deus. Isso acontece porque se rebelar é, na prática, rejeitar a autoridade divina e tentar assumir o controle da própria vida, como se soubéssemos melhor do que o Criador. A Bíblia relata que, no deserto, alguns homens se levantaram contra a liderança que Deus havia estabelecido por meio de Moisés. Aquela atitude não era apenas contra um homem, mas contra o próprio Senhor. A consequência foi dura e serve de alerta até hoje. Deus não se agrada de um coração que resiste à sua direção e insiste em fazer tudo do seu próprio jeito. Quantas vezes queremos escolher os caminhos, os tempos e as respostas, ignorando a vontade de Deus? A rebeldia sempre promete liberdade, mas entrega prisão espiritual. Ela gera confusão, afasta a presença do Senhor e impede que vivamos plenamente os propósitos dele. Deus não deseja um coração perfeito, mas um coração ensinável, disposto a obedecer, confiar e se submeter, mesmo quando não entende tudo. A obediência abre portas, protege a alma e mantém a comunhão viva com o Pai. Se você deseja abandonar a rebeldia e aprender a confiar mais em Deus, escreva nos comentários: "Eu escolho obedecer". Um dos maiores riscos da vida espiritual é se acostumar com aquilo que afasta de Deus. Quando o pecado deixa de incomodar, algo muito sério já começou a acontecer no interior do coração. A consciência vai ficando cauterizada, a sensibilidade espiritual diminui e a presença de Deus passa a parecer distante, não porque o Senhor se afastou, mas porque o pecado cria uma barreira silenciosa. A Bíblia nos ensina que o pecado sempre produz morte espiritual. Ele pode até parecer inofensivo no início, mas aos poucos rouba a paz, enfraquece a fé e apaga a alegria da salvação. Quando alguém passa a justificar seus erros dizendo que todo mundo faz ou que não é tão grave assim, começa a caminhar por um terreno perigoso. Deus, em sua misericórdia, sempre chama ao arrependimento antes que as consequências se tornem mais profundas. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa, mas decidir mudar de direção. É reconhecer o erro, confessá-lo diante de Deus e escolher abandonar práticas que entristecem o Espírito Santo. O Senhor não expõe nossos pecados para nos envergonhar, mas para nos curar. Ele deseja restaurar a comunhão, renovar a alegria e fortalecer a fé. Quanto mais cedo reconhecemos aquilo que precisa ser tratado, mais leve se torna o caminho de volta. Hoje é um convite para examinar o coração com sinceridade. Existe algo que você tem tratado como normal, mas que Deus está pedindo para você abandonar? Ouça a voz do Espírito e não endureça o coração. Onde há arrependimento, há perdão, restauração e vida nova. Se você deseja um coração sensível à voz de Deus, escreva nos comentários: "Senhor, renova meu coração". Deus nunca revela o pecado com a intenção de condenar, mas sempre com o propósito de restaurar. Quando o Senhor aponta algo que precisa ser corrigido, é porque Ele deseja nos trazer de volta para mais perto do seu coração. O arrependimento é o caminho que reconstrói pontes, cura feridas espirituais e devolve a comunhão que havia sido enfraquecida. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. O remorso apenas gera tristeza momentânea, enquanto o arrependimento produz transformação verdadeira. Arrepender-se é mudar de direção, abandonar práticas erradas e decidir viver de acordo com a vontade de Deus. É reconhecer que precisamos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. A Bíblia nos mostra que Deus se agrada de um coração quebrantado. Não é a aparência religiosa, nem as palavras bonitas, mas a sinceridade diante dele que gera restauração. Quando alguém se arrepende de verdade, Deus perdoa, limpa e renova,
sem lançar no rosto os erros do passado. O pecado tenta nos convencer de que não existe mais volta, mas isso é mentira. Enquanto há vida, há esperança. O sangue de Jesus é suficiente para apagar qualquer pecado quando existe arrependimento sincero. Deus não desiste de quem decide voltar, mesmo depois de ter errado muitas vezes. Hoje, o Senhor te chama para recomeçar. Não importa o que ficou para trás, o que importa é a decisão que você toma agora. O arrependimento abre as portas para uma nova história, escrita pelas mãos de Deus. Se você crê que Deus pode te restaurar completamente, escreva nos comentários: "Eu creio na restauração". Quando reconhecemos nossas falhas e nos arrependemos, somos alcançados por algo que nenhum esforço humano pode produzir: a graça de Deus. A graça não é permissão para continuar errando, mas o poder que nos capacita a viver de maneira diferente. É ela que nos levanta quando caímos, nos fortalece quando estamos fracos e nos conduz a uma vida alinhada com o céu. A graça nos lembra que não somos salvos pelas nossas obras, mas pelo amor imensurável de Deus. No entanto, esse mesmo amor nos chama a uma vida de transformação contínua. Deus não espera a perfeição imediata, mas espera um coração disposto a crescer, aprender e se deixar moldar. Quando a graça age, ela muda a nossa forma de pensar, falar e agir. O que antes parecia normal passa a incomodar. O que antes dominava o coração perde força. A presença do Espírito Santo começa a gerar frutos visíveis: paz, domínio próprio, amor e sensibilidade espiritual. Viver pela graça é reconhecer diariamente nossa dependência de Deus. É entender que sozinhos não conseguimos vencer o pecado, mas com Ele somos mais do que vencedores. A graça não apenas perdoa o passado, mas também nos prepara para um futuro conduzido pela vontade do Senhor. Deus deseja que você experimente essa transformação profunda, não de forma superficial, mas real e duradoura. A graça está disponível hoje, agora, para todo aquele que decide confiar e se render ao agir de Deus. Se você recebe a graça de Deus sobre sua vida, escreva nos comentários: "Eu recebo a graça". Quando permitimos que a graça de Deus opere em nós, algo começa a mudar de forma prática no dia a dia. A fé deixa de ser apenas discurso e passa a se manifestar em atitudes. O relacionamento com Deus se torna mais profundo, mais verdadeiro, e as escolhas começam a refletir essa transformação interior. Não é mais sobre aparência espiritual, mas sobre uma vida alinhada com a vontade do Senhor. A caminhada cristã não é isenta de lutas, mas é marcada por crescimento. Cada decisão tomada em obediência fortalece a fé e aproxima o coração de Deus. Aos poucos, aquilo que antes dominava perde espaço e o Espírito Santo passa a conduzir pensamentos, palavras e ações. O pecado já não tem o mesmo poder,
porque agora existe consciência, vigilância e dependência de Deus. Viver de forma transformada é aprender a dizer não para aquilo que entristece o Senhor e sim para aquilo que edifica a alma. É escolher o caminho estreito, mesmo quando ele parece mais difícil. É confiar que Deus sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos tudo. Essa nova maneira de viver traz paz ao coração, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Quando caminhamos com Ele, mesmo em meio às dificuldades, sabemos que não estamos sozinhos e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Hoje, Deus te convida a viver de forma diferente, não por obrigação, mas por amor, um amor que transforma, sustenta e conduz à vida plena. Se você escolhe viver essa nova vida com Deus, escreva nos comentários: "Eu escolho viver para Deus". Tudo o que foi refletido até aqui nos leva a uma verdade essencial. Deus não deseja apenas corrigir comportamentos, Ele deseja um relacionamento profundo e sincero conosco. O Senhor nos ama de maneira incomparável e seu maior desejo é que vivamos em comunhão com Ele, livres do peso do pecado e cheios da sua presença. Nenhum erro é grande demais para o perdão de Deus quando existe arrependimento verdadeiro. O amor do Pai não se baseia no nosso desempenho, mas na graça revelada por meio de Jesus. Quando nos voltamos para Ele com humildade, reconhecendo nossas falhas e desejando mudança, somos recebidos com misericórdia, não com condenação. Este é um convite para abandonar aquilo que afasta você de Deus e abraçar uma vida guiada pelo Espírito Santo. Não adie decisões espirituais importantes. O hoje é o tempo favorável para recomeçar, para se alinhar com os propósitos do Senhor e permitir que Ele transforme sua história. Que esta mensagem não termine apenas como mais um conteúdo, mas como um marco de decisão no seu coração. Escolha caminhar com Deus, permanecer na verdade, viver em amor e obedecer à sua voz. Ele está pronto para conduzir seus passos, fortalecer sua fé e renovar sua vida. Se esta palavra falou com você e você decide viver em comunhão com Deus, escreva nos comentários: "Eu entrego minha vida a Deus".